Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer nossa criação de cenário aqui para esse domingo, dia 22 de janeiro. Foi um sábado de bastante jogos, né? Eu foquei em trabalhar mais na parte da tarde, manhã e tarde. Deixei alguns jogos pelo caminho, mas foi uma manhã muito bem trabalhada. A gente fechou amanhã com um pouco mais de 1.1, 1.2 stakes de lucro, e eu vim depois entrar em algumas coisas aqui nos jogos, obviamente não jogando o meu lucro fora, né, para não ter alguma zebra. Por exemplo, entrei no primeiro tempo no limite do Galatasaray e não saiu, foi sair com 3 minutos do segundo tempo, acontece. Achei que era um jogo mais aberto depois para os gols, contava 1-1, saiu 2-1, não tinha ódio para eu trabalhar. Até comentei com a galera lá do grupo VIP que poderia ser um jogo que o Galatasaray poderia ir para frente e pressionar, só que eu não fiz isso, então fiquei de fora. Mas são situações que acontecem, às vezes a gente está dentro do limite no primeiro tempo, sai um gol rápido ali no segundo tempo, por isso que eu gosto muito de trabalhar também com a linha dos minutos, né, do gol antes dos 80 minutos mais ou menos. Às vezes a gente está no over à frente e demora para sair, enfim, são situações da aposta que a gente está acostumado, né? Nem sempre vão ser apostas que a gente vai ter ganho. Já tivemos aí, hoje por exemplo, o Wolfsburg, né, que atropelou o Freiburg. A gente, quando estava 1-0 no primeiro tempo, eu não quis entrar para o limite do primeiro tempo pela minutagem, né, ali perto dos 30, 33 minutos mais ou menos. Mas eu entrei para um over à frente da partida e bateu ainda no primeiro tempo. Então são situações que acontecem, a gente tem que enxergar o melhor meio, melhor método ali, quem tem gestão para apostar, para se dar bem. Não fiz o jogo do Flamengo, foi 5-0, né? O horário que eu já estava no almoço, por deixar almoçar um pouco mais tarde para ver os jogos da NFL aqui e conseguir pegar uma boa lucratividade, mandar para a galera do grupo VIP também. Estou gravando no intervalo de um jogo e outro, né? Kansas City Chiefs ganhou agora de 27-17, 27-20, na verdade. E daqui a pouco vai ter o jogo do New York Giants contra o Philadelphia Eagles. Então é isso, mas foi um dia positivo, foi um dia que a gente está fechando aqui no futebol perto de 70% de lucro, alguns bingos batidos no futebol, então foi um dia interessante. Vamos embora, sem enrolar muito, vamos logo aqui. Na Alemanha, como vocês sabem, eu sigo o radar esportivo, então nem sempre está pelo horário, está pela ordem aqui, né, alfabética dos campeonatos. Na Alemanha a gente tem o Borussia Dortmund 11h30 da manhã contra o Augsburg, né? A gente teve essa semana a volta da Bundesliga. O Borussia Dortmund vai fazer o primeiro jogo oficial pós Copa do Mundo. O Borussia falar que melhorou no campeonato, né? Por estar em sétimo colocado é meio complicado. Mas é um time que melhorou a confiança para poder dar um back, né? Entrar a favor da equipe. Por quê? Algumas situações do Borussia não dava padrão e o gol saía em situação oportuna do jogo, não era nada criado, uma pressão criada, como por exemplo o Bayern de Munique exerce bastante, dá um padrão de back bom pra gente. Mas sempre que o Borussia às vezes não dá um padrão de back para estar a favor dele, dá algum padrão para estar a favor do mercado de gols, porque é uma equipe que não tem uma zaga muito confiável. Acredito que nesse jogo o Borussia não vai ter tanto trabalho assim contra o Augsburg. Acredito que vai vencer esse jogo. Eu venho aqui para tentar buscar um back Borussia e ficar de olho no mercado de gols para uma possível alavancagem no final da partida, tá bom? Pegar os últimos jogos do Borussia dentro de casa, vem de 3-0 contra o Bochum e 5-0 contra o Stuttgart no campeonato alemão. Vou pegar todos os jogos, que ali a amostragem foi pouca. Perdeu para o Gladbach de 4-2, perdeu para o Wolfsburg de 2-0. Bateu o Frankfurt fora de casa 2-1 e tem um 2-0 contra o Hannover aqui pela DFB Pokal, onde o time não jogou bem, tá? Não jogou bem. E depois tinha tomado de 2-0 do Union Berlin. O Augsburg fora de casa, os últimos 4 jogos são 2 derrotas, um empate e uma vitória, só bateu o Schalke, que vai cair a passos largos, né? Hoje perdeu mais uma vez para o Frankfurt 3-0. Tinha perdido para o Colônia, para o Stuttgart, empatado com o Union Berlin, que venceu hoje virado o Hoffenheim 2-1, se eu não me engano. Então é isso, buscar esses dois mercados, tanto o back, a equipe do Dortmund, se der padrão obviamente, quanto o mercado de gols.
Dá para tentar pegar alguma coisa ali no primeiro tempo. Acredito que seja um jogo onde o Dortmund vai pressionar no primeiro tempo para sair com um resultado mais tranquilo, mas de preferência pegar no segundo tempo se o Dortmund também recuar demais, né? O Dortmund tomou a virada, se eu não me engano, foi pro Wolfsburg 3-2, tá ganhando o jogo 2-0 até o final da partida. Não sei se foi pro Wolfsburg ou pro Werder Bremen, mas tomou a virada aos 89, 91, 94, alguma coisa assim. Gladbach e Bayer Leverkusen, 1,5. O Gladbach, que não vem bem também, vem tropeçando sempre. Tem um ataque ainda muito bom. O Plea, o Thuram estão ainda na equipe. O Stindl. Plea, Stindl, tem o Hoffmann. Não sei se o Thuram está o Thuram está lesionado. É um time bem rápido, é um time que consegue fazer boas transições de meio campo e ataque. Mas não vem bem, né? Os últimos jogos do Gladbach. Bateu o Borussia Dortmund 4-2, perdeu para o Bochum 2-1, que estava na zona de rebaixamento. Bateu o Stuttgart 3-1, mas perdeu para o Union Berlin, perdeu para o Frankfurt, perdeu para o Darmstadt na DFB Pokal, né? Então não é um time que está passando grande confiança. Dentro de casa tem um bom aproveitamento nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 derrota, só perdeu para o Frankfurt. O Bayer Leverkusen começou mal também a competição, já estava na zona de rebaixamento, nas últimas posições. Obviamente não é um time para cair, é um time para melhorar ali ao longo. Estava dividido com a Champions e com o Campeonato Alemão. O Bayern passou? Agora eu não lembro se o Bayern foi para Europa League. Atlético de Madrid. Ah, não, acho que o Bayern Leverkusen foi para a Europa League. O Atlético de Madrid que não foi para nada, né? Passou Porto, Bruges, primeiro e segundo. O Bayer Leverkusen foi para a Europa League e o Atlético de Madrid ficou fora. Mas vai demorar para jogar, né? Os próximos jogos aqui. Nem tem aqui em fevereiro ainda, deve ser mais de fevereiro. Deve ser mais para frente. O Leverkusen fora de casa bateu o Colônia na última partida 2-1, perdeu para o Leipzig 2-0 e perdeu para o Frankfurt 5-1. Mas aqui é outubro, né? O time melhorou bastante nos últimos jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, vem de 4 jogos. Pegar mais para trás, 5, 6, 7 jogos. Os últimos 7 jogos só tem uma derrota. Então, é um time que melhorou. Que eu vou ficar de olho, não leio a pior equipe em campo, mas confesso que vai ser difícil eu trabalhar esse quesito, mas vou ficar mais de olho no mercado de gols. Hoje eu vim, só voltando a falar do Match Odds, que eu não consegui ter boa lucratividade no Match Odds hoje, né? Tive bem no mercado de gols, mas no Match Odds não. O jogo que eu vim para tentar trabalhar ali a pior equipe em campo, do Liverpool e do Chelsea, foi um jogo bem complicado. Para tudo. Para não falar que eu não cliquei em nada, eu entrei na lei antes dos 80 minutos no intervalo. Mas buscar alguma coisa no mercado de gols, cara, não era um jogo de grandes chances reais. Não era um jogo onde uma equipe pressionava absurdamente a outra, né, para estar em posição ou a favor ou contra a outra equipe. Então foi um jogo bem complicado. Foi um jogo que eu acordei cedo para ver, né? Foi bom para ver o jogo, não foi um jogo ruim, mas foi um jogo complicado. O Campeonato Carioca, a gente teve hoje a vitória do Flamengo 5-0, com o time ali meio misto, né? Mas o Flamengo meio misto pode pegar todo mundo no Campeonato Carioca, que tem que vencer. Dos pequenos, né? Dos grandes não, porque se trata de clássico. A gente tem o Madureira e o Fluminense. Não sei se o Fluminense vem com o time titular. No último jogo, jogou com um time misto e teve enorme dificuldade para bater o Nova Iguaçu 1-0, né? Com o gol do... com o gol do Lima. Não tem como não fazer a brincadeira, né? Cara, genial quem foi a galera do marketing do Fluminense que botou o Lima meio, cara. Inacreditável. Genial. Eu não tô falando genial de sarcasmo, não. Tô falando genial interessante. Torcedor do Fluminense pode ficar puta, né? Mas é assunto. É tópico ficar falando do Fluminense, esse quesito do marketing do Fluminense. Botar lá que o craque do jogo foi o Lima, né? Que fez o golaço, traço meio, de meio campo. Aí ficou o Lima meio. Já tem aquela zoeira com a torcida do Fluminense. Os torcedores do Fluminense ficaram putos. Perdão quem tricolou aí e acho que eu tô zoando, mas não tô zoando. Achei genial a jogada de marketing. Às vezes, né, um marketing mal falado ainda segue sendo marketing. O Madureira, que veio de empate com o Flamengo jogou mal demais o jogo. O Madureira é até treinado por um amigo meu, cara, fui descobrir isso no jogo contra o Flamengo, quando eu fui ver o técnico, né, falando, que é o Felipe, lá do Clube Monte Líbano. Maneiro, toda sorte pra ele nessa caminhada. E vou, obviamente, torcer mais ainda pro Madureira nesse jogo, mesmo sendo complicado. Aqui eu venho para tentar pegar alguma correção de preço do time do Fluminense,
com só de 1,22 e que o Madureira deu dificuldade para a equipe do Flamengo, obviamente vai dar dificuldade também para a equipe do Fluminense. Então, tentar buscar alguma coisa aqui e vamos ver se dá para buscar, se o Fluminense vier com o time titular. Ainda não pesquisei, mas com essa cotação aqui muito provavelmente venha, né? Já que contra o Nova Iguaçu veio com o time reserva, a cotação era um pouco maior. Se viesse com o time de reserva também para o jogo contra o Madureira, a cotação seria maior ainda, já que teve dificuldade de bater o Nova Iguaçu. E tentar buscar alguma coisa, obviamente, se o Fluminense vier completo, se vier bem e tudo mais, no primeiro tempo, tentar buscar alguma coisa em back of Fluminense. Mas com essa cotação aqui de 1,22, cara, é tentar buscar essa correção. Na Championship, a gente tem o Sunderland pegando o Middlesbrough. Lembra do Middlesbrough, que era o time do Juninho Paulista? Middlesbrough. Ó, Middlesbrough é quinto, Sunderland é 12º. Eu já venho para cravar um back Sunderland. O Sunderland só vence time à frente da tabela. Abaixo da tabela, o Sunderland perde. Na Holanda, a gente tem um jogo importante, o Feyenoord de Ajax. O PSV venceu hoje, o PSV estava vencendo o Vitesse de 1-0. Acho que venceu, né? O PSG estava em quarto, com 32. Isso aí. Então, venceu o Vitesse de 1-0. A gente estava no limite do primeiro tempo. O Luke de Jong, se eu não me engano, perdeu o pênalti. Depois ele sai machucado. Perdeu o pênalti. Não teve o gol no primeiro tempo. Aí eu já fui pro meu almoço. O Gustil, se eu não me engano, fez o gol com 3 minutos do segundo tempo. Para matar a apostadora. Mas é isso. O Feyenoord é líder da competição. O Ajax é quarto. O Ajax está ficando fora de Champions. Dentro de casa, o Feyenoord ainda não perdeu. São 5 vitórias e 2 empates. Fora de casa, o Ajax tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Últimos jogos entre eles. O Ajax bateu o Feyenoord 3-2. O Ajax bateu o Feyenoord fora de casa 2-0 e 3-0. E teve 1-0 para o Ajax. Os últimos 4 jogos são 4 vitórias do Ajax. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte. Mudou o elenco do Ajax. Né? Não é mais aquele elenco que está conseguindo pressionar demais as equipes adversárias. O Feyenoord melhorou também. Pegar os últimos jogos do Feyenoord, são 4 vitórias seguidas. 3-1 no PEC Zuli, 5-1 no Excelsior, 1-0 no Cambuur e 1-0 na Lazio. O Ajax, fora, vem de vitória contra o Den Bosch, empate contra o NEC e o Emmen. Esse jogo aqui, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas tá 3-0 pro Ajax. Posso estar falando besteira, mas eu lembro do jogo que o Ajax fez 3-0 e tomou empate. Bateu o Rangers 3-1 e bateu o Valvik 4-1. É um jogo para ficar de olho aqui no mercado de gols. Trabalhar match shots aqui pode ser complicado, tá? E os últimos jogos deles têm sido de gols, né? Pelo menos os últimos 3 jogos, 2 deram mais gols, né? Só um que não. No Campeonato Gaúcho, a gente teve a boa vitória do Grêmio hoje, para cima do Caxias, 2-1 de virada. Mais um gol do Luizito, né? No final do jogo. A gente teve o empate do Internacional para cima do Juventude, né? Vim comentando aqui sobre o Inter dentro de casa. Eu fiquei focado na NFL, que foi no horário do jogo da NFL. E mandei lá pra galera sem ver o jogo, que o Inter perdendo o jogo, o Inter empatando, tinha chance de gol, o gol do Juventude saiu muito cedo, 2-1 no começo do segundo tempo, e cheirava a gol esse jogo na pressão do Inter, e escanteio também, bateu canto e gol, quem pegou na dica foi bem. O Novo Hamburgo, aqui cara, vou pular, tá? Tem muito o que falar não. Novo Hamburgo pega a Avenida, não sei como é que estão as equipes. O Brasil de Pelotas pega o Aimoré, o Brasil de Pelotas que passou um perrengue, né? Rebaixamento no Gaúcho, rebaixamento na Série B. É difícil e a torcida chavante lá é apaixonada. É difícil jogar contra, né, a equipe do Brasil de Pelotas lá. Cara, difícil vocês também vão fazer, né? Aqui é tentar pegar um lei pior equipe em campo em alguns jogos, se tiver stream. Aqui um lei pior equipe em campo é Aimoré, aqui no Avenida. Esportivo e São José não tem a mínima ideia como é que vai ser o jogo. Então, vou pular tudo o Gaúcho. Na Bélgica, a gente tem o Bruges contra o Charleroi. A gente teve hoje a vitória do Union Saint-Gilloise, 1-0. O Genk é o líder? Não, o Genk é o líder. O Genk é o líder, o Genk não. Então, aqui eu tô fora. Bruges contra o Charleroi. Dá pra pegar uma coisa a favor do Bruges? O Bruges é quarto. Já era pro Bruges, né? O título. Vai ficar realmente entre Genk e Saint-Gilloise. Só tem a briga aqui pelas vagas europeias, que é a rodada da Championship. Porque tem outra rodada do campeonato belga, né? É igual o escocês. Depois pegam os melhores times e fazem um outro campeonato. Mas aqui deve ser briga para alguma coisa. Não sei se o primeiro e o segundo, alguma coisa assim. Só o primeiro e o segundo que brigam para vaga na Champions.
Vamos ver se o Bruges ganha esse jogo, né? Dá pra tentar buscar um back Bruges aqui. Bruges dentro de casa, 6 vitórias e 1 derrota em 11 jogos. Charleroi fora de casa tem 4 vitórias. É um número expressivo. 4 vitórias em 10 jogos para um time belga que tá mal no campeonato, né? Mas tem 5 derrotas. Acredito que o Bruges possa vencer a partida. Na La Liga, a gente teve hoje a vitória do Atlético de Madrid, que eu marquei com o back aí. Não fiz também, mas quem ficou de olho. Barcelona pega o Getafe. Barcelona abriu 3 pontos para o Real Madrid já. É um jogo importante, porque pega um Getafe que está mal na competição, é 16º. Tem tudo para o Barcelona vencer aqui. Barcelona como mandante ainda não perdeu, são 6 vitórias e 2 empates. E o Getafe tem 2 vitórias em 8 jogos. Aqui tentar ficar de olho no back a equipe do Barcelona no primeiro tempo, tentar trabalhar o mercado de gols. Tá? Atlético Bilbao e Real Madrid. Real Madrid que veio de uma excelente virada para cima do Villarreal. Estava perdendo o jogo de 2-0, jogando lá no estádio do Villarreal. E virou para 3-2, conseguiu se classificar. Pega um Bilbao que dentro de casa, o Bilbao tem sido chato, tem dado padrão de back, tem pressionado as equipes. Vou pegar aqui os últimos jogos do Bilbao dentro de casa. Bateu o Espanhol 1-0, uma pressão absurda. Empatou com o Osasuna, onde teve caminhão de gols perdidos. Bateu o Valladolid 3-0 e o Villarreal 1-0. Real fora de casa, vem da vitória que eu comentei contra o Villarreal. Tinha perdido no jogo da La Liga passado 2-1. Aqui não vai contar, né? Porque a Copa do Rei. Bateu o Valladolid 2-0 e perdeu pro Rayo Vallecano 3-2. Perdeu pro Rayo Vallecano 3-2. Aqui, se der pra ficar de olho, não leia a pior equipe em campo, né? Acho que pode ficar interessante. Terceira Liga da Alemanha não tem. Hoje eu dei a ideia do 1800 Munique que venceu e o Elfsberg também. As duas equipes venceram. A ideia do back. No Mineiro, a gente teve hoje a vitória do Atlético Mineiro 2-1 sobre a Caldense. Se eu não me engano, foi 2-1. Gol do Hulk de pênalti. Se eu não me engano, os 2 gols foram de pênalti do Atlético Mineiro. E a Caldense teve um pênalti também que perdeu. Poderia ter empatado o jogo. Acho que o Everson pegou. E teve a vitória do Cruzeiro contra a Patrocinense fora de casa 2-1. Campeonato Paulista. A gente tem o clássico Palmeiras e São Paulo, né? O derby. Palmeiras não é a melhor temporada, não, né? Começo de temporada. Mas no retrospecto do Palmeiras dentro de casa. Dentro de casa não. Teve uma eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Dentro de casa nos pênaltis. Se eu não me engano. Não sei se foi isso aqui 0-0. Pode ter sido, né? Ou não. Teve um que o Palmeiras... Ou foi esse aqui? Acho que foi esse aqui. Foi esse. São Paulo venceu 1-0. E o Palmeiras... Tava 2-0 e teve aquele gol que a diretoria do Palmeiras reclama de impedimento e tudo mais, foi pros pênaltis e o São Paulo levou a melhor nos pênaltis. Se eu não me engano, foram esses 2 jogos aqui. O Palmeiras em casa bateu 4-0 e teve o último 0-0, que pode ter sido pelo Campeonato Brasileiro. Dia 10, né? Mês 10, muito provavelmente. Mas o Palmeiras vem dando trabalho pro São Paulo, né? Esse jogo aqui, São Paulo 1, Palmeiras 2, foi uma virada no finalzinho da partida. O São Paulo tá vencendo até os 40 e tanto. O Palmeiras virou para cima do São Paulo 2-1. Então o Palmeiras é um pouco favorito. Cotação de 1,65 para um clássico. Acho baixo. Dá para tentar pegar alguma coisa aqui de correção da equipe do Palmeiras. Mas o Palmeiras dentro de casa é sempre muito forte. Vamos ver. Se o Palmeiras não tiver conseguido pressionar a equipe do São Paulo, tiver aquele abafa todo. Se o Rogério Ceni tiver a ideia de conseguir tirar o time um pouco da defesa, jogar o time pressionando a saída de bola do Palmeiras, pode ser interessante essa correção de preço. Se o São Paulo vier para trás só para se defender, se for amassado nesse 4-0 aqui, que foi final do Paulistão, isso daqui, foi a final do Paulistão. São Paulo tinha ganho 2-0, se eu não me engano, no primeiro jogo em casa, o Palmeiras foi e amassou 4-0. Pela data, muito provavelmente foi isso, tá bom? Aí tem o Palmeiras 2-1, São Paulo, foi o Campeonato Brasileiro, isso aí. Que Copa do Brasil e o Brasileiro, 0-0, show. São Bernardo e Santos, a gente teve hoje, né, só voltando. Vitória da Portuguesa para cima do Bragantino, uma boa vitória, 3-0. E teve empate do Corinthians com a Inter de Limeira fora de casa, 0-0. A gente tem o São Bernardo e Santos, os últimos 2 jogos do São Bernardo, que é a terceira partida, né? Bateu Inter de Limeira 3-0, empatou com o Bragantino 1-1, jogou bem o São Bernardo contra o Bragantino.
abriu o placar cedo, o Bragantino empatou, o Bragantino teve um jogador expulso, o São Bernardo pressionou demais o Bragantino, mas não conseguiu sair com a vitória. O Santos, que bateu o Mirassol 2-1, perdeu para o Guarani 2-0. Aqui pode ser jogo para ler aqui para o Santos, tá? Que eu ouvi do São Bernardo contra o Bragantino foi bom, foi bonito de se ver. No campeonato inglês, Leeds e Brentford, eu vou pular esse jogo. City Wolverhampton, aqui ficar de olho no back City, a cotação bem baixa, mas acredito que o puxão de orelha que o Guardiola deu no intervalo, né? Perdendo pro Tottenham, foi dentro de casa? Foi, né? Dentro de casa, 2-0, foi. Tava perdendo 2-0 pro Tottenham no intervalo do jogo. O Guardiola deu um puxão, até comentei com a galera, se perder esse jogo é pra já tinha ido embora. Por conta até das declarações do Guardiola, falando que os jogadores, né, até a torcida, ganharam muitas ligas recentes e estão mais preocupados com a Champions League. Então pode ter que tenha um certo corpo mole ali. O puxão de orelha deu certo. O City foi no segundo tempo, meteu 4-2. Tem que vencer, né, para tentar buscar ainda no título. Tem que vencer, e o Wolverhampton também tem que tentar vencer, mas muito dificilmente vai tirar ponto aqui da equipe do City. Arsenal e United, estou a pensar que vai ser um dos maiores clássicos Arsenal e Manchester United dos últimos tempos, porque a gente tem o United voltando a jogar bem, né, voltando a ter uma fase boa, brigando ali pelas primeiras posições, e a gente tem um Arsenal, né, que a gente sempre comentava que sempre deixava a desejar, com alguns elencos bons, não estava mais brigando por Champions League, de longe brigava pelas Copas e pelo Campeonato Inglês. A gente vê um Arsenal muito bem armado pelo Arteta, liderando o campeonato, né, com 5 pontos para o City, com um jogo a menos, pode abrir mais ainda a vantagem, só que a única derrota que o Arsenal tem é no Clássico e para o Manchester United, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, 3-1 para o Manchester United, a única derrota do Arsenal. Então pode ser um jogo bem complicado. Cotação de 1,80 para o Arsenal. Ficar de olho nesse equipe do Arsenal aqui. E vou ficar de olho, obviamente, no mercado de gols. Tratar de um clássico, as duas equipes brigam, né, pela ponta. Se o United ganhar, vai a 42, tem a mesma de vantagem que o City, né, pro Arsenal. Então pode ser um jogo interessante. Dentro de casa, o Arsenal ainda não perdeu. São 7 vitórias e 1 derrota. 7 vitórias e 1 empate. Fora de casa, o United tem 5 vitórias em 10 jogos. Só perdeu 3. Então pode ser interessante. Primeira Liga de Portugal, a gente teve os 3 jogando hoje, né? O Braga venceu 2-1 no finalzinho. O Porto estava vencendo 1-0 o Guimarães, que eu estava vendo. E o Benfica estava batendo 3-0 o Santa Clara. Não sei quanto é que acabou o Benfica, mas deve ter acabado 3-0. Eu vi, já estava perto dos 90 minutos. Italiano, Sampdoria e Udinese. Vou pular esse jogo, dá para ficar de olho no Leia Sampdoria. O time da Sampdoria está muito mal na competição, muito provavelmente vai ser rebaixado. Pegar os últimos jogos da Samp dentro de casa, são 3 derrotas seguidas sem fazer gol. Perdeu para o Napoli 2-0, Lecce 2-0 e Fiorentina 2-0. Só bateu o Ascoli, empate, né, nos pênaltis na Copa da Itália. A Udinese fora vem de derrota para Juventus, para Napoli, empate com o Spezia, empate com o Cremonese. Não é também nada demais. Esse o Beto joga, que pode ser importante. Beto joga e o Sucesso também joga, então bem importante esses 2 jogadores em campo. Monza Sassuolo aqui pode ser interessante o mercado de gols, tá? Quem quiser ficar de olho aqui. Às 11 muito dificilmente eu vou ficar de olho também nesse jogo. Spezia e Roma, aí é um jogo que já dá para tentar trabalhar alguma coisa contra a equipe do Spezia, buscar alguma coisa em lei, a equipe do Spezia. A Roma é 6ª, o Spezia é 15º. Dentro de casa, o Spezia só tem 2 vitórias em 9 jogos. Perdeu pouco, né? Só perdeu 1, mas só venceu 2 também. Fora de casa, a Roma tem um bom aproveitamento, ó. Tem 5 vitórias em 9 jogos. Pode ser interessante esse Lei Spezia aqui. E por último, Juventus e Atalanta. A Juventus que perdeu aí seus 15 pontos, se eu não me engano. Ainda não tá... Ah, já tá aqui atualizado. Já foi para 10º. Pega uma Atalanta que melhorou na competição, né? Melhorou a jogar, voltou a jogar bem também. A Juve em casa tem 7 vitórias e 2 empates.
E fora de casa, a Atalanta tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pegar os últimos jogos da Atalanta, tem de um 5-2 contra o Spezia, um 8-2 contra a Salernitana e um 2-1 contra o Bolonha. Então é interessante. A Juve bateu o Monza 2-1 na Copa da Itália com um time bem misto. Foi atropelado pelo Napoli 5-1, que foi um atropelo. Bateu a Udinese mal 1-0 e bateu o Cremonese mal 1-0. Pode ser jogo aqui para a equipe da Juventus, até por conta desse problema da perda de ponto, tá bom? Suíça pulando. Aqui a gente não tem o Galatasaray que bateu hoje 1-0. Tá começando o jogo da NFL, então vamos correr aqui. Tem o Trabzonspor contra o Istanbulspor. O Trabzonspor é 6º, o Istanbulspor é 18º. Deixa eu ver dentro de casa. O Trabzonspor tem 6 vitórias e 3 empates, tá invicto. O Istanbulspor tem 3... pode ser um jogo complicado, 1,33 é baixo, né? Quem quiser ficar de olho nesse back aí pode ser interessante. Só uma liga aqui que eu não passei, que eu dei uma olhada e vai ter. A Copa da França aqui? Nada interessante. Cadê a Arábia Saudita? Aqui, ó. A gente tem o Al Hilal contra o ABA. O Al Hilal que é o líder da competição? Não, o Al Hilal é 3º. Tá 2 pontos do Al Ittihad. O Al Ittihad... Quem é? Não, acho que era do Al Nassr. Depois eu vou botar o centroavante aí. Eu lembro que ele era um dos maiores artilheiros da temporada, assim, do mundo, quando o Gabigol tava fazendo gol pra caramba. Esqueci. Vou botar o nome aí dele. Vou botar na descrição. Pode ser interessante ficar de olho aqui no Al Hilal. Al Hilal dentro de casa é um bom mandante. Nem tanto, né? 4 vitórias em 7 jogos. Perdeu uma em 7. Pode ser interessante aqui ficar de olho nesse back. Teve o combinado agora do Al Hilal com o Al Nassr, né, contra a equipe do PSG. E o Al Nassr que vai ter estreia oficial aqui do Cristiano Ronaldo. Não sei se tem aqui a escalação oficial, mas muito provavelmente, já que ele jogou amistoso, ele vai jogar. É ficar de olho num back aqui ao Al Nassr e ficar de olho no gol do Robozão. Pode fazer um bingão aí com o Robozão fazendo gol, pode ficar interessante. Beleza? É isso, né? Não tem muito o que falar mesmo. Muita coisa. Vou botar aí o nome do maluco, que era do Al Nassr, artilheiro. É bom de bola. É marroquino, se eu não me engano. Perdeu um gol incrível contra a França, que poderia ter diminuído ali a pressão. Valeu? Abraço.